Espírito de Deus. Amém. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim nos fala o Senhor nesta manhã. Assim nos conduz o Senhor Deus. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava, de pé, um macedônio que lhe suplicava: vem para Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo e Timóteo eram dois, então isso aqui não era fruto da fantasia de uma pessoa só, né? Cabeça de alguém. Sentir isso, não. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia. Andaram, viu, gente? Viagem longa, grande. Ainda mais para os meios que se tinha naquela época. Atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Quando que a gente ia imaginar, se não tivesse na Bíblia, que em alguma situação o Espírito Santo ia impedir que a evangelização acontecesse em algum lugar? Isso aí serve também para nós percebermos que a evangelização ela tem que acontecer sempre, mas com prudência e em comunhão com a vontade de Deus. Porque quando nós queremos fazer mesmo a evangelização na carne, quais são os frutos que a gente colhe da carne? Divisão, discussão, briga, profanação do que é sagrado. Olha, quantas vezes as pessoas aí nesses meios de WhatsApp, não é? Grupos fechados de conversação, começam a jogar a evangelização no meio daquele bololô ali, às vezes até de pornografias e outras coisas mais, para pessoas que vão pisar o que é santo, calcar aos pés o que é sagrado. Aí a pessoa se torna motivo de deboche, torna o evangelho razão de escárnio. Então a gente tem que ter também sabedoria para não desprezar ou colocar em condição de desprezo as coisas santas. É preciso evangelizar sempre, com destemor, com coragem, com ousadia, mas com sabedoria. E às vezes naquele momento, a evangelização vai entrando por meio de um bom conselho, por meio de um serviço que a gente presta para alguém. Não é? Nem sempre a evangelização começa pelas palavras, viu, minha gente querida? Muitas e muitas vezes a evangelização começa pelo serviço que nós prestamos a alguém e a pessoa começa a se perguntar: ele não tinha por que me ajudar, ela não tinha por que me ajudar. Por que essa pessoa resolveu vir ao meu encontro e me apoiar?
Então, pelo serviço, pelo diálogo, aí sim pelo anúncio e, sobretudo, pelo nosso testemunho. Porque não adianta a gente falar de Deus se a nossa vida mostra o contrário daquilo que a gente, com tanta beleza, né? Às vezes até com arte, a gente proclama. A mais bela canção que nós podemos cantar é a nossa vida. A mais bela pregação que nós podemos fazer é com a nossa vida. Minha esposa estava me deixando aqui no Sorrindo para a Vida, e a Rose, ela é uma pessoa muito sábia. E Deus fala com ela de uma maneira muito profunda. E ela, me deixando aqui na porta do Sorrindo para a Vida, ela estava me dando uma palavra de sabedoria, comentando as situações da vida, né? E ela disse assim: a verdadeira autoridade nunca vem pelos cargos que nós ocupamos ou pelas coisas que nós fazemos, mas por quem nós somos. É por quem a gente é que as pessoas nos respeitam ou não. Não é em função de títulos, não é em função de cargos, nem é em função daquilo que nós fazemos. Pouco adianta cargos e títulos, ela dizia para mim, se a nossa vida não corresponde àquilo que nós professamos. A nossa autoridade vem de quem a gente é. Maravilha. Antes de vir aqui para poder partilhar da evangelização, fui evangelizado. Não é? Evangelizado. O nosso testemunho precisa proclamar Cristo pela nossa vida. E olha o que o Espírito Santo nos ensina nesta palavra. Às vezes não é o tempo da palavra entrar naquela casa, naquela rua, naquela pessoa. Às vezes não é o momento. E às vezes o Espírito Santo vai até cuidar para que a gente vá primeiro se dedicar a outro lugar. Porque na evangelização, uma coisa que nós precisamos entender, inclusive da nossa casa, que o primeiro protagonista da evangelização é o Espírito Santo. Quando a gente entra numa casa, talvez até através da Canção Nova para evangelizar, o Espírito Santo chegou antes. Já preparou os corações. Gente, se não é o Espírito Santo, a gente não para diante de uma televisão falando de Deus, rezando com as pessoas. Você pode ter certeza que às vezes você pode haver algum momento que você tenha se perguntado: por que eu parei diante desse canal? Por que aquela mensagem na rádio me atraiu tanto? Porque Deus já estava tocando em você, porque o Espírito Santo já estava agindo na sua vida, antes mesmo de você achar que precisava de Deus. Deus, que sabia que você precisava dele, estava cuidando de você. Foi Ele quem te chamou. E olha que coisa linda. O Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Aí eles foram para outro lugar, chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Veja, esses fatos, eles foram iluminados por um sonho. O que tem mais peso de fato? São os fatos ou são um sonho? Se a gente for conversar com as pessoas, na ordem natural da vida, são os fatos. Esses homens foram lá para evangelizar. E chegaram lá, portas fechadas. No outro lugar, portas fechadas. Agora vem um sonho dizer para eles para onde deveriam ir. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Não foi um sonho, foi uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem para Macedônia e ajuda-nos. Era o Espírito Santo dizendo, gente, que a Macedônia estava pronta para receber a palavra de Deus. E essa palavra, Márcio, na minha vida, essa palavra na sua vida, na minha vida, na do Tiago, né, do Cassiano, do Sapo, da Valdene, de todos nós que estamos aqui, ela se traduz por meio de uma pergunta. Será que nós reconhecemos que Deus está nos guiando também por meio dos nãos que nós recebemos? Será que nós conseguimos
como Paulo e Timóteo, entender que uma porta fechada também é um jeito de Deus nos guiar. Quem garante para mim e para você que se naquela altura Paulo e Timóteo tivessem realizado ali o seu trabalho na Frígia, na Galácia, quem garante ali na Ásia? Quem garante que eles não teriam sido mortos ali e terminado o trabalho deles? Sabe-se Deus do que o Espírito Santo os livrou, impedindo que eles entrassem ali. Sabe-se Deus se despreparados, talvez ali naquele momento, em vez daquele povo se abrir à palavra de Deus, porque mais tarde os apóstolos vão voltar lá e vão realizar uma das maiores evangelizações da história daquele continente. Mas naquele momento não estavam preparados. Quem garante que a palavra anunciada naquela hora, em vez de abrir os corações, teria fechado os corações? Como muita gente que diz que tomou raiva de igreja por causa de gente chata, que ficava ali em cima, ó, de forma inconveniente, incoerente, com mau testemunho, só perturbando, porque não queria levar a pessoa a uma experiência de Deus, queria angariar fiéis para a sua igreja, queria chegar lá dizendo: eu converti o Tiago, eu converti o Cassiano. Se eles experimentaram a Deus ou não, pouco importava. Importava o crédito de ter mudado uma pessoa de religião. E às vezes nessa tentativa muita gente afastou as pessoas de Deus. Quem sabe o que teria acontecido se eles, pela carne e não pelo Espírito Santo, tivessem entrado ali? Deus nos guia também pelos nãos que nós recebemos. Não se entristeça, não se lamente, porque as coisas não acontecem sempre do jeito que você quer. Porque, sinceramente, se tudo na minha vida tivesse acontecido do jeito que eu queria, talvez nesse momento eu estivesse morto. Talvez nesse momento eu não estivesse aqui. Talvez nesse momento eu estivesse fazendo qualquer coisa da minha vida, menos evangelizando. Talvez como testemunho que nós acabamos de escutar, eu tivesse feito pior. Tivesse enveredado pelo caminho do erro, do crime. Quem garante que não? Quem de nós está preservado de cair numa tentação dessas? Por isso eu não julgo ninguém. Não julgo uma pessoa que cometeu um erro, que cometeu um pecado. Isso é entre ela e Deus, porque só Deus sabe a fraqueza que acompanha aquela pessoa, a tentação que ela enfrentou. Não é contra pessoas que nós lutamos, gente. É contra as forças perversas deste mundo. É contra os espíritos malignos nos ares de São Paulo, que o tempo inteiro atiçam ali uma inclinação ruim que a gente já tem por causa do pecado. Então, quem garante de quantas coisas Deus preservou você e você não sabe? Um dia no céu você vai chorar de alegria, você vai chorar de amor, ao perceber o quanto Deus te ajudou, o quanto Deus te preservou, o quanto Deus te cuidou. Você que diz que Deus não te ouve, meu irmão, um dia seu coração vai se desmanchar. Ao perceber que Deus cuidou de você mais do que outros que você acha que estão cuidados, porque você precisava mais, você precisava de mais, e o Senhor ajudou você. Mas Deus nos ajuda também por meio dos nãos que nós recebemos. E que graça será quando nós entendemos isso, que graça será quando nós descobrimos que é assim que Deus nos guia. E nós não vamos querer sair da nossa casa se não for para seguir com Deus pelo caminho que Ele quiser nos levar. Vou contigo, meu Senhor, por onde o Teu Espírito Santo quiser me conduzir, mas eu só quero ir se o Senhor abrir o caminho para mim. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor estiver à minha frente, eu avanço. Independente de por onde nós vamos seguir, gente. Que segurança que segurança para nós, se é Deus quem está conosco,
que abre a porta e que fecha a porta. Que segurança que é para mim se é o Espírito Santo que vai à minha frente, me impedindo às vezes de fechar um negócio, me desviando de travar uma relação que pode ser destrutiva na minha vida. E aqui eu não estou colocando peso na pessoa, apesar de haver pessoas que são destrutivas pelo que vivem naquele momento, mas não estou colocando peso na pessoa, mas talvez naquele momento, naquela circunstância, essa relação de você com aquela pessoa seria destrutiva para você. Poderia acabar seu casamento, poderia estragar a sua vida, poderia arrastar você para um buraco do qual você teria muita dificuldade para sair, ou talvez não saísse se não fosse pela mão de Deus, a te arrancar dali. Então, independente de por onde nós vamos, que segurança é para mim e para você, se eu tenho certeza que o Espírito Santo me desvia do que é mal, me impede de prosseguir quando não é a vontade de Deus e abre outras portas para mim. Isso num negócio que nós vamos fechar, numa conversa que nós vamos ter, numa decisão que nós vamos tomar, numa prova que nós vamos fazer, num concurso que a gente tenha que prestar, numa circunstância que nós vamos enfrentar. Que alegria, que segurança, que paz, que força para mim saber que Deus está comigo. Então, nós pedimos hoje ao Senhor que Ele nos guie como guiou Paulo e Timóteo nesse caminho de evangelização. Pedimos ao Senhor: Senhor, não me deixa começar algo que o Senhor não esteja à frente. Não me deixa, Senhor, para aqueles que querem namorar, né? Estão solteiros. Senhor, não me deixe começar um namoro no qual o Senhor não esteja, porque vai ser mais uma dor para minha coleção. Vai ser mais uma tristeza para eu guardar. Vai ser mais uma frustração para eu administrar. Não é que todo relacionamento no qual a gente entre, gente, precise terminar em casamento. Mas todo relacionamento que a gente entra, guiado por Deus, pode e há de ser bom. Até o namoro que termina, se ele foi vivido em Deus, ele construiu a um, ele construiu a outro. Agora tira Deus disso e você vai ver. Termina o namoro, é pedaço de gente para tudo enquanto é lado, né? Cabeça para um lado, coração para o outro, né? Aquilo que era tão bonito, uma amizade especial que se transformou num relacionamento amoroso, agora se transforma em inimizade, porque não foi vivido com Deus. Deus foi banido do relacionamento. Quando nós banimos Deus do nosso relacionamento, para a gente ter, vamos dizer assim, carta livre para fazer o que a gente quiser, podemos escrever, deixar registrado que muito sofrimento, muita dor nos esperará pela frente. Então, Senhor, não me deixe começar algo que o Senhor não esteja. Esse negócio de hoje, que ele não vá para frente se o Senhor não estiver comigo. Porque a gente fala muito que quer Deus na nossa vida, que nós estamos querendo uma graça, que nós precisamos de uma graça de Deus, só que a gente se esquece, em grande parte, que a graça é Deus à frente. O que é uma graça na vida da gente? Tudo aquilo que tem Deus, tudo aquilo em que Deus está envolvido, tudo aquilo que é a vontade de Deus, isso é graça. O que é a desgraça na nossa vida? É aquilo do qual Deus foi tirado, porque Ele é a graça. Tirou Deus, desgraçou, pôs fora a graça. Tirou da graça, a graça é Deus à frente, não é? A presença de Deus nos favorece, e de todas as graças alcançadas, tudo que a gente pode receber hoje, sabe? Um emprego, a gravidez, a notícia de que a gravidez está acontecendo, ou o diagnóstico médico que aponta que a graça foi alcançada, que a cura se efetuou.
que já não há mais aquele problema, que nós vencemos aquela enfermidade, não é? O relacionamento que foi reatado, de todas as graças hoje que nós podemos alcançar, o maior benefício, o maior, infinitamente maior, é a presença de Deus. Não tem nada que se compare a isso. Em tudo que nós vivemos, em cada favor do céu que chega a nós, o maior benefício é a presença de Deus. E eu acho lindo quando Moisés vira para Deus e diz numa oração que ele faz: eu me recuso a avançar se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo, nem me manda levantar daqui, porque eu não, nem me manda levantar. Muito bom, né? Se o Senhor não for comigo, nem me manda levantar, porque nem de pé eu vou ficar. E Deus responde para Moisés: eu vou fazer o que você me pede por duas razões. Primeira, eu te conheço pelo teu nome. Você é caro ao meu coração. Eu te conheço como ninguém te conhece. Eu sei o que tu vives, ainda que não digas. Ninguém conhece você como Deus. Aquilo que você não é capaz de dizer para ninguém. Aquilo que você acha que é um segredo só seu. Deus conhece com amor e se compadece de você, até mesmo das suas loucuras, das minhas loucuras, até mesmo dos nossos projetos de pecado. Deus olha para nós com amor e tem compaixão de nós. Não compactua com o nosso erro. Trabalha para nos desviar, nos impedir do pecado, sem ferir a nossa liberdade. Mas trabalha em nosso favor. E Ele te diz nesta manhã o que disse para Moisés e diz também para você e para mim. Eu te conheço pelo teu nome, é por isso que eu vou te atender. E a segunda coisa que Ele diz a Moisés: vou te atender também por uma outra razão, porque você está na minha graça. Você está nas minhas mãos. Você caiu nas minhas graças. Você tem o meu favor. A importância, gente, a importância de estarmos na graça de Deus. Olha, tem caminhos para a gente estar na graça de Deus? Tem, mas nenhum deles é tão eficaz, tão forte, tão poderoso quanto a confissão, penitência, sacramento da penitência, confissão e a Eucaristia. Não tem. Tem outros meios? Tem. Há outros modos pelos quais Deus perdoa os nossos pecados? Positivo. Mas igual o sacramento da confissão. O sacramento da confissão é uma overdose de libertação. Uma overdose do amor de Deus. É uma overdose do Espírito Santo. Para quem precisa muito de uma intervenção poderosa de Deus na sua vida, faça uma confissão sincera, não guarde nada, ponha tudo diante de Deus na presença do sacerdote e você vai receber na sua vida um golpe contra todo pecado. Deus vai matar na raiz o que está te matando. E em seguida, fazer a comunhão eucarística em estado de graça, porque acabou de confessar. A importância de estar nas graças de Deus, na graça de Deus. Porque quando eu estou na graça de Deus, até errando eu acerto. Porque me diga que errando eles acertaram. Foram lá, não pôde entrar. No outro, foi impedido. Tentativa. Entende? Deus vai conduzindo. De topada em topada, eles foram chegando aonde Deus queria. Porque estavam na graça de Deus. Não pense que os nãos que você recebe na sua vida, as coisas que não dão certo, é porque você está falhando, é porque você não está na graça, é porque você não está rezando direito. Às vezes você está ganhando esse não justamente porque você está rezando direito. Receber um sim agora era perder o prêmio da oração que você fez ali na frente. Receber o que você quer agora é ter a sua oração não
atendida, porque Deus guardou para você a resposta da sua oração, que é muito maior do que aquilo que você está mirando ali naquele momento. A graça de Deus nos faz ter Deus pelo nosso guia. O único guia que uma pessoa pode ter na vida é Deus. O único. Deus me livre de espiritualmente alguém vir dizer assim, esse aqui é o meu guia. Me perdoe, meu irmão. Muito raso, muito baixo e provavelmente você vai ser guiado para onde você não deve. O único guia da nossa vida é Deus. Nós temos os nossos santos que são os nossos intercessores, pessoas como nós, que viveram a vida como nós, que lutaram como nós, foram fiéis a Deus até o último momento, então entraram na graça de Deus, na glória de Deus. Por isso nós dizemos, são pessoas santas, separadas, estão na presença do Senhor hoje, de forma que o pecado não tem mais nada a ver com elas, mas não são meu guia. Nenhum santo pode ser o meu guia. O único guia da nossa vida é Deus. É Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora disso, o resto é resto. Devemos renunciar a esses guias. Ou essas guias. Se você é cristão. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu não preciso de guias. O Espírito Santo é quem vai me guiar. É claro, gente, que a gente está falando disso em âmbito espiritual. Porque você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, tem alguém ali para te apresentar a cidade e receber esse nome, não tem nada demais. Mas na condução da minha vida, no caminho que vai me levar à salvação, só Deus. Só Deus e nenhum outro. Por que nenhum outro? Porque não se precisa de nenhum outro. Só Deus nos basta. Que Deus seja o seu guia. Que Deus conduza o seu caminho. Nós ainda não passamos por este caminho que estamos passando agora, mas o Senhor Jesus já passou. Você talvez não tenha passado por um caminho, mas Jesus Cristo, nosso Salvador, já passou por este caminho. Já passou, já te ajudou. Já te ajuda, porque já passou por essa estrada. Tem coisas que você nunca experimentou na sua vida. Nunca. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, já trilhou essa estrada e sabe como te guiar por meio dela. Ele passou por tribulações de tirar o fôlego. Jesus passou por dificuldades que você ainda não enfrentou. Nós não palmilhamos certos caminhos, mas nosso Senhor conhece a todos esses caminhos por experiência pessoal. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser caluniado. Ele sabe o que é ter sido alvo de mentira. Jesus sabe o que é ter um amigo virando as costas para ele num dos momentos mais importantes da sua vida. Jesus sabe o que é aqueles que gostavam dele fingir que não o conheciam por medo de estar envolvido com ele. Por medo. Ele sabe o que é a experiência da pobreza. Ele sabe o que é a experiência da cruz, coisa que você não sabe e eu também não. Todas essas dificuldades que você diz, Márcio, estou passando por um momento muito difícil. O Senhor Jesus passou antes de mim e de você, porque a maior dificuldade não é o que a gente vive fora, a maior dificuldade é o que a gente vive dentro. Tanto que se a gente for ver, existem torturas piores do que a cruz. Existem. Não é? A cruz foi difícil, foi uma grande tortura? Sim, foi uma grande tortura, mas tem pessoas que poderiam manter a outra viva por meses para continuar torturando. Tem tortura física pior do que a cruz. Então, como se fala que Jesus desceu ao fundo do sofrimento humano? Porque chega uma hora que tem um limite para o que a gente sofre fora, mas não para o que a gente sofre dentro. Tem pessoas que passaram por dores tão grandes na sua vida que não se importariam até de serem crucificadas na sua carne, se isso
fosse parar a dor que ela sentem dentro. O que Jesus viveu dentro, você não tem ideia. Ele viveu um inferno dentro para que eu e você pudéssemos ser libertados. Ele sabe o que é enfrentar situações que magoam, situações que forçam a gente. Você já se sentiu forçado a situações que você não queria e você estava ali impotente, teve que seguir por aquele caminho que não havia outra possibilidade para você? Nossa, o Senhor sabe o que você está passando. Você foi magoado no mais íntimo do seu ser. Jesus sabe o que você está vivendo, porque Ele enfrentou dias turbulentos. E Ele sabe que há dias turbulentos que nós temos que atravessar. Por tudo isso, Jesus passou antes de nós. E também Ele esteve exaurido. E também Ele esteve cansado desta viagem. E também Ele, com certeza, foi tentado a desistir. Foi tentado. Você acha que aquela oração, Pai, afasta de mim esse cálice, era por quê? A tentação de desistir porque Ele estava cansado demais. Nosso Senhor entende o seu cansaço. Esse sentimento que muitas vezes você tem de estar carregando uma casa, uma família nas suas costas. Não só algumas, mas todas as grandes tribulações passaram sobre Ele, mas não puderam apagar o seu amor. Então Ele é um guia perfeito para nós. Pelas coisas que Ele padeceu, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe o nosso limite. Deus sabe o que é o seu limite. Então pense nisso quando você for tentado a duvidar de que Ele te ama, a duvidar de que Ele te guia com bondade. Gente, quem passou pela dor sabe o que sofre o outro que está passando. Quem teve fome não suporta ver alguém passando fome. Ele perdeu amigo, né, Márcio? Perdeu amigo. Perdeu pai. Perdeu o pai. E viu sua mãe em situação de perigo. Foi despojado de tudo que ele possuía. Morreu sem nada, até sem a roupa do corpo. Ele sabe. Então, quando você pensar, for tentado a duvidar de que Deus guia a sua vida com bondade, lembre-se de que ninguém melhor do que Ele sabe que você está no seu limite, o que você está sofrendo na sua pele. Ele sabe de tudo, o tempo todo, e não vai fazer com que você dê um passo além do que os seus pés aguentam. Não vai forçar você 1 milímetro além do que você dá conta. Mas se você dá conta de avançar 1 milímetro, avance com Deus. Vá com Ele. Grande problema nosso é que nós queremos avançar não 1 milímetro, mas nós queremos avançar léguas, e sem Deus. Vá com o Senhor e não se preocupe se você acha que você não será capaz de dar o próximo passo, pois Deus vai dar a você a força necessária para você dar esse passo. Ou então, quando Ele perceber que você não tem condições, Ele vai fazer igual Ele fez com os apóstolos. Ele vai impedir o seu avanço. Vai desviar você daquilo. Vai ordenar que você pare. Em geral, é na maior necessidade que a glória de Deus se manifesta para nós. É quando a gente mais precisa que a glória de Deus se manifesta com mais força. E a glória de Deus é graça e é misericórdia. Então vamos clamar pelo Espírito Santo. Se é Ele que nos guia em todos os momentos, ponha sua mão sobre o seu coração. Vamos clamar pelo Espírito Santo, porque é Ele quem dá firmeza e coragem. Vem, Espírito Santo. Vamos clamar pelo Espírito Santo na tentação. Você que está sendo tentada a entrar por um caminho sem volta. Uma tentação que está colocando em perigo tudo que você acredita, tudo que é importante para você, os grandes amores da sua vida estão sob perigo por causa desta tentação. Clame o Espírito Santo. Na tentação, clame o Espírito Santo. Você que não aguenta mais de dor, de cansaço, dor lá dentro, na alma,
esse sufoco no coração, essa sensação de morte, até mesmo essa vontade de morrer, para sumir, para desaparecer, de tanta dor. Você que se sente sufocado de dor. Na dor, clame o Espírito Santo, clame o Espírito Santo, diga a Ele agora: vem Espírito Santo, vem sobre mim. Na dúvida, você que não sabe o que fazer, que está se sentindo assim, quicando de porta em porta e nenhuma porta se abre para você. Até essa palavra consolou o seu coração, mas você está cheio de dúvida. Na dúvida, clame o Espírito Santo, porque Ele virá em socorro da sua fraqueza e não te deixará sem resposta. Você não vai ficar sem resposta. Clame o Espírito Santo e Ele vai te fazer forte, porque é Ele quem dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem. É Ele quem firma a resolução de resistir às tentações, de superar os obstáculos para agirmos de forma correta. Só o Espírito Santo nos torna capazes de vencer o medo, inclusive o medo da morte, o medo de morrer, o medo de perder para a morte alguém querido, alguém amado. Só o Espírito Santo que nos torna capazes de suportar a provação, de suportar as perseguições. Só Ele pode nos dar a força de permanecer firmes naquilo que nós acreditamos. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Oh, vem, Espírito de Deus, oh, vem, Espírito.